Paz, Senhor. Deus abençoe. A paz, Jô. Deus abençoe. Bem-vindos. Aqui. Paz, Senhor. Já vamos começar mais uma Boa noite. online. Olá. Quinta-feira. Nosso tema hoje é o amor que nos reconecta. Pode falar, amor? O amor, como é que é? O amor que nos reconecta. Isso aí, o amor que nos reconecta. Esse é o tema da célula de hoje. Espero que seja bênção na vida de todo mundo. Deixa eu tirar o óculos Amém. do Hoje eu vou colocar e tirar o óculos um tanto. A gente vai passear um pouco na Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre o amor que nos reconecta. E esse amor é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe que a gente está falando do amor de Deus. Então, eu queria pedir a Deus, dá uma hora pra gente, antes da gente começar, abençoando esse encontro nosso. Amém. Ora. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor Deus. Paizinho, que seja o Senhor a falar com os teus filhos, Pai querido. Que o Senhor nos use como instrumento para chegar até o coração deles, Pai. E plantar, Senhor, as sementes que o Senhor deseja para a vida deles, Pai. Que elas possam frutificar, que elas possam florescer na vida de cada um que passar por essa live, Senhor Deus. E em nome de Jesus, cuida de cada um, de cada necessidade das pessoas que passarem por aqui. Deus. Conduz todo esse momento, Senhor Deus, conduz tudo que for falado, Pai querido, que seja tudo conforme a tua vontade, Senhor Deus. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, como a gente antecipou, hoje a gente vai falar sobre o amor que nos reconecta. Amém. A Bíblia, ela é muito clara sobre falar que Deus nos ama. Deus é amor, E o texto que a gente vai usar hoje vai ser Efésios 1, de 4 a 8, Efésios 2, 4, Efésios 2, de 8 a 9. Amém. Além desse, a gente vai entrar em alguns outros textos. A gente vai falar em João, a gente vai falar em Êxodo, falar em Romanos, mas isso aí a gente vai caminhando. O texto que a gente vai pegar a base que agora vai ser esse, tá? Amém. Então vamos ler aqui. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Amém. Então, como a gente estava comentando, esse texto ele fala sobre o amor de Deus. Ele é bem claro, E ele deixa bem assim exposto para a gente sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre as dádivas de Deus nas nossas vidas, como ele cuida da gente, sobre a graça, sobre perdão, sobre salvação. E esse é o foco de todo cristão. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar hoje é sobre o amor, o amor de Deus. Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro que Deus é amor. Todo mundo sabe disso. Isso está lá em 1 João 4:8. Você tem fácil aí, de 1 João 4:8? O que é que eu acho aqui? Eu tenho, pode deixar.
Primeiro, João? 1 João 4,8. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É o que a gente está falando. Deus é amor, Deus é puro amor. Né? E outra passagem que é determinado na Bíblia para a gente, isso foi Jesus que falou, né? Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Então, a nossa ordem é amar. A gente tem que amar. E se Deus, se Jesus mandou a gente amar, isso aí a gente conclui já que o amor não é aquela emoção que surge do nada como um encanto, como uma explosão. É uma decisão, né? E essa decisão de amar, ela é muito importante. A gente ama porque a gente quer. A gente não ama porque alguém falou. Não, é uma decisão nossa. E a intensidade do amor também, ela cresce. Isso aí a gente viu lá com Pedro. Foi assim, é muito claro também. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro era o cara, Jesus, eu te amo, eu tô contigo, onde você for, eu vou morrer por você, e parará, e de repente eles prendem Jesus, e aquele cara que estava ali pro que der e vier, de repente ele nega Cristo 3 vezes. E aí ele descobre que ele não tem esse amor todo. Ele se decepciona com ele mesmo. E Jesus, o meu voltou? Tá me ouvindo? Agora você voltou pra mim, não sei. Eu tô te ouvindo. Então tá. Então vamos voltar. Vamos voltar lá em Pedro. Pedro, ele achava que ele amava Cristo assim de uma forma sobrenatural, né? Era o pensamento dele. Quando ele negou Cristo, ele se sentiu mal com ele mesmo. Ele viu que não era isso tudo. E Cristo teve que tratar disso com ele. Tanto é que a gente vê nas passagens lá Jesus determinando que fale com os discípulos que vão para e com Pedro para ir para tal lugar. Quer dizer, é porque Pedro já nem se sentia mais parte do grupo de discípulos. Ele tinha voltado à pescaria, né? E Cristo precisou fazer um tratamento com ele. Aí a gente tem aquela passagem que eu te amo Filéu, eu te amo Agapau, né? Isso aí a gente vê esse tratamento de Cristo também. Isso tudo é tratando o amor, né? E a gente vê como que o amor, além dele ser uma escolha, né? A pessoa escolhe, ela quer amar, o amor cresce, porque o que aconteceu? Pedro achava que era muito, ele descobriu que era pouco, ele descobriu que era um amor filéu. Depois, Cristo mandou ele apacentar as ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Lá na frente, quando Pedro morreu, né, que aí tem a história que fala que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Ele morreu por amor a Cristo. Esse filéu virou agapau, do jeito que ele falava que era lá atrás. Então, o amor, ele, além de ser uma decisão, ele cresce. Não é um sentimento que aparece como mágico, uma explosão, um raio laser, um raio cósmico, né? Esse é o amor. Então, a gente escolhe amar, porque Deus escolheu amar a gente, né? Então, o primeiro ponto é esse. A gente deve amar porque Deus escolheu amar a gente primeiro. Primeiro ponto que a gente quer trazer em cima dessa reflexão. O segundo ponto que a gente quer trazer para reflexão, vou fazer um apanhado bem rápido, tá, gente? Que depois eu quero concluir com um texto que Deus trabalhou comigo hoje, tá?
que eu acho que fecha isso tudo junto. A graça, todo mundo sabe o que é graça, né? O favor imerecido. A gente aprende isso, sim, desde cedo na igreja. Graça é o amor imerecido, o favor imerecido. E o que quer dizer? A gente recebe aquilo que a gente não merece. A gente colhe aquilo que a gente não plantou. Né? O amor de Deus é uma graça na nossa vida. É um benefício que ele nos dá. Deus abençoe. Oi? Eu tô falando com a Nelita, dando a paz para ela. Ah, é porque o meu falhou aqui, desculpa. Então a gente tem que ter em mente que a graça vem do trono de Deus, ele não vem por merecimento nosso. A gente não merece, a gente é mal de nascença, a gente tenta melhorar, mas se não for pela graça, ninguém é salvo. Né? O que nós merecemos, Deus não nos condena ao que nós merecemos, né? Porque nós Graças a Deus, porque a gente merece só a ira de Deus. Graças a Deus, a gente não recebe o que a gente merece. A gente recebe o melhor pela graça do Senhor, né? Que é um dom gratuito de Deus. O que a gente merecia seria a morte eterna, né, Dê? A danação eterna. Mas glória a Deus que pela graça, pela misericórdia do Senhor, a gente tem a salvação. É verdade. E aí a gente entra na questão da misericórdia. Né? O que significa misericórdia? Misericórdia significa compaixão. Né? Compaixão que surge por causa de uma situação deplorável de outra pessoa. E Deus é misericórdia pura. Ele olha para o nosso estado de putrefação. Né? Isso é o que a gente... É um punhado de corpo morto aí apodrecendo em cima dos nossos pecados. E Deus olha e tem misericórdia da gente. E nos lava, nos salva, nos limpa, né? E por causa dessa fidelidade que ele tem, desse amor que ele tem pela gente, por causa dessa misericórdia que a gente é salvo. E o que acalenta muito a gente é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Amém. Ele não olhou pra gente e simplesmente falou assim, vou ter misericórdia. Ficou lá atrás, passou e a gente se lasca depois. Não, né? Tudo. O amor, a graça, a misericórdia de Deus, elas independem de quem eu sou, independem do que eu fiz. Elas não dependem das minhas ações, elas não dependem de como eu lido com a minha vida, do que eu faço na minha vida. É uma consciência muito importante a gente ter, que a gente não, mesmo que a gente tente ser perfeito, a gente nunca vai alcançar uma perfeição diante do Senhor. Então, as nossas ações, elas não são elas que levam a graça e a misericórdia do Senhor, mas é a humildade do nosso coração. O que Deus quer é que a gente tenha um coração humilde, um coração manso, um coração pacífico, um coração de ovelha, que Deus quer dentro da gente. Deus, é isso que Ele espera, que a gente tenha um coração doce, um coração moldável. Tem uma passagem, não sei se eu anotei. Eu estou lendo o livro de Sofonias. A gente está fazendo um jejum pela nação, pelo fim da pandemia, pelo grande avivamento. A gente tem feito, e Deus me tocou para ler o livro de Sofonias. E tem uma parte no livro que ele fala, acho que são só 3 capítulos, é no capítulo 3º, eu acho. Eu não vou lembrar o versículo, não anotei. Eu só anotei a passagem. Como que Deus, naquela época, Sofonias, ele fez uma profecia de que o Senhor ia limpar o povo de Judá, porque eles estavam em pecado, eles estavam praticando atos que não agradavam o Senhor, adorando outros deuses, e ele falou que ia limpar o povo dele, que ia purificar o povo dele e devolver um povo puro. E para isso ele ia exterminar alguns. E ele falou que... Vem coronavírus, hein? O Senhor não entrega texto à toa. Ele me entregou Sofonias, não foi à toa. Aí Deus fala que... Aí no capítulo 3 fala: Deus dá a chance para o arrependimento. O Senhor quer pessoas que farão dele o seu refúgio. Dele, Deus. Isso está na Bíblia. Deus quer pessoas que farão de Deus o seu refúgio. Amém. Que não se entreguem à prática do mal, que não mintam, nem usem palavras
para bajular ou seduzir. Estejam satisfeitos com o que são e com o lugar que estão. Sem aflições, viverão em paz. Eu anotei. Sofonias 3, de 9 a 13. Amém. A minha anotação não é uma cópia, mas é uma anotação livre, tá? Não é exatamente a cópia, não. Mas vale a pena dar uma tradução lida do livro segundo Andreese. Oi? É a tradução da Andreese. Revista atualizada. Não, tá no versículo. É porque eu não anotei tudo certinho. Mas tá lá, isso tá escrito lá. Com essas palavras, inclusive. É porque eu não anotei tudo certinho. Mas eu acho que é isso que Deus está fazendo. Ele está fazendo uma limpa. Deus está fazendo uma limpa. Ele está dando uma chance ao arrependimento. Ele está levando o homem a se arrepender porque ele nos ama. Ele tem chamado ao arrependimento mesmo, porque a gente tem estudado isso, né? Que a gente está passando pelo princípio das dores. Então a gente precisa realmente de ter um arrependimento para poder vir o avivamento, né? Porque isso tudo está na Bíblia. Levada, né? Pois é, não, está na Bíblia e vai seguir o roteiro. Deus colocou o roteiro lá, né? Vai vir o avivamento porque Cristo está voltando. E vai levar a igreja dele. Esse arrependimento leva ao perdão também, que é uma dessas 4 palavras que a Bíblia trata, né? De amor, graça, misericórdia e o perdão. Que o perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa e de uma dívida. Então, o pastor Felipe colocou uma definição aqui que eu achei muito legal. Ele colocou assim: uma boa definição para o perdão é você restituir a pessoa no lugar que ela tinha em seu coração. Exatamente. Eu achei muito legal essa definição, porque a gente para pensar de uma forma diferente. O perdão, a gente fala não, perdão, eu estou pedindo desculpa, então eu pedi desculpa e está resolvido. Não, peraí. É restituir ela no status quo ante, vamos dizer assim. Né? Ela morava dentro do meu coração. Oi? Sem juridiquês. Ela dentro do nosso coração e ela vai voltar para aquele mesmo lugar com a mesma ternura, com tudo. No status anterior. Né? Mas conclui seu pensamento, que eu te interrompi. Não, eu já terminei. Eu estava falando sobre isso. Que o que Deus ele espera da gente, que está lá em Sofonias 3, 9, 13, quando ele fala que vai purificar o povo, ele fala isso, que ele vai deixar um povo que tem em Deus o seu refúgio. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo, você tem em Deus o seu refúgio. Que não se entregue à prática do mal, que não minta, nem usem palavras para bajular ou seduzir, e estejam satisfeitos com o que são e com o lugar em que estão. E sem aflições viverão em paz. Amém. Né? Não pode até encerrar a célula aqui agora, né? Não precisa falar mais nada. Nossa, bênção demais. Não é? Fala a verdade. Então a gente tem que trabalhar, gente, nesses pontos que a gente tem falado. Né? Que a célula de hoje está chamando a atenção sobre o amor, sobre a graça, a misericórdia e o perdão. São esses 4 pontos-chave. Né? E Cristo trabalha isso o tempo todo. Tá? O testemunho de Cristo é só isso. A Bíblia está nisso do início ao fim. Né? E aí a gente vai agora buscar uma leitura que não está dentro disso que a gente falou no início. Deixa eu colocar o óculos aqui, porque a letra da Bíblia está pequenininha. Nós vamos ler Êxodo 21. 1 a 4. 1 a 6. 1 a 6. Êxodo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar
Amo meu senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Algumas traduções falam que vai furar com uma sovela, né? Que não deixa de ser um furador. A sovela é um furador de couro, quando eles vão costurar o couro. Tá? Então, é uma agulha gigante, grossa. Depois disso, o escravo servirá ao seu senhor pelo resto da vida. E Deus me deu esse texto hoje para a gente poder trabalhar em cima, engraçado, né? Em cima desses temas que a gente acabou de falar. Né? Deus nos fala sobre escravidão. E quem dita a ordem do período máximo sobre a escravidão, isso está lá no texto que a gente acabou de ler, né? Êxodo 21, Deus dita lá. Poxa, só pode ser escravo 6 anos. No 7º ano, a pessoa seria livre. Né? Mas, aí vamos chamar a atenção, lá no 7º ano, a pessoa tinha uma opção. Ela podia falar, olha, eu quero ser livre, então eu quero permanecer escravo. E aí a gente traz para o nosso pensamento de hoje, poxa, quem quer permanecer escravo? Quem quer o doido, né? Quer permanecer escravo, quer ter sua vontade controlada por outro, né? E aí a gente, se a pessoa optasse por permanecer escravo, ela deveria ser levada diante de testemunhas dos juízes e sua orelha ia ser furada com essa sovela, com esse furador. Porque isso seria uma marca para comprovar, né, que ela era escrava e ela era escrava por opção. Né? E na hora que as pessoas a vissem com a orelha furada, ela ia ser conhecida como o servo da orelha. Foi? Ela ia ser reconhecida. Reconhecido como o servo da orelha furada, ou então que ele era escravo por amor. Porque ele decidiu. Por amor, ele resolveu seguir a vida de escravo. Né? E aí vamos trazendo para a realidade dos tempos mais próximos essa questão. A gente sabe que a condição espiritual nossa é uma costura que a gente vai fazendo, né, no texto desse, para a gente chegar nisso que a gente conversou hoje. Foi isso que Deus trabalhou na minha vida hoje. Né? A gente vai trazendo para a realidade de hoje, para tempos mais próximos, esse texto de Êxodo. E a gente sabe que a condição espiritual nossa, antes de Cristo vir para a gente, era de escravidão. Então, nós éramos escravos, né, antes de Cristo. E aí Paulo fala lá numa carta aos Colossenses que Deus nos arrancou do império das trevas. Era lá que a gente estava escravizado. A gente estava escravizado no império das trevas. Deus foi lá e nos arrancou de lá. Né? E Cristo veio para nos libertar. Amém. Ele veio. E como que ele libertou? Aí a gente volta lá. Cristo nos comprou com sangue, com preço de sangue. Então ele não veio só para nos libertar, ele veio para nos comprar. E ele pagou um alto preço. Amém. Né? E pagar o preço, aí a Andrés pediu para não ficar falando de juridiquês hoje, mas legalmente falando, né, olhando a lei aqui da época, Cristo passou a ser nosso dono, ele pagou o preço, ele comprou a gente. A mesma coisa que a gente trouxer para os dias de hoje, uma pessoa, Andrés está devendo alguém, eu vou lá, pago a dívida dela morreu, vamos supor, ela está devendo um banco qualquer, imagina qualquer banco, o Andrés está lá devendo o banco. Eu fui lá e paguei a conta dela no banco. A conta dela com o banco deixou de existir? Sim. Mas ela passa a ter uma conta comigo. Eu sou o dono da conta dela, da dívida dela. E foi isso que aconteceu. Trazendo para a lei de Deus, para a lei de Moisés, e para o que Cristo fez. Cristo pagou um alto preço, legalmente falando, ele nos comprou. Ele passou a ser nosso dono. Amém. Né? Isso é a redenção. Redenção significa libertar da escravidão através de pagamento. E aí Cristo pegou o quê? Ele pegou essa dívida nossa, quando nos arrancou lá da escuridão, da podridão, das trevas, né? A mesma coisa, pegou a nossa nota promissória lá, o cheque sem fundo que a gente tinha, sei lá,
pega o termo que você quiser. Ele pegou isso e pá, pregou lá na cruz. Igual a gente pregou lá no encontro. Ele pegou a nossa dívida e ele pregou na cruz. E ao pagar a nossa dívida, ele nos libertou, aí sim, ele nos libertou da escravidão dessa dívida. É isso que ele fez. Igual, no meu exemplo, eu libertei a Andreise da dívida dela com o banco. Mas não quer dizer que a dívida dela acabou. Se Cristo nos libertou, ele pagou a dívida, não quer dizer que nossa dívida acabou. Ele foi lá e pagou, mas ele continua sendo o credor da dívida, né? Então, ele passou a ser o dono, nosso dono, que é o que falou lá no Êxodo 21. Se alguém pagar a dívida, ele passa a ser dono dessa pessoa. E foi isso que Cristo fez. E se a gente parar para pensar... Só que ele é um dono bonzinho, né? Pois é, mas se a gente parar para pensar viajando na maionese lá, Cristo falou que ele não veio aqui para poder cancelar, negar a lei. Ele veio para cumpri-la. Então, isso ele estava cumprindo. Inclusive, disso ele estava falando. Ele veio para poder cumprir a lei. Ele não veio para cancelar ou para negar a lei. Né? E aí, eu entendo, né, que a gente não pode usar o termo antes éramos escravos, agora não somos mais. O que aconteceu é isso que eu te falei. Pô, a gente mudou de dono, só isso. Não, a gente não... Eu não concordo. Eu vou te provar. Eu vou chegar lá. Nós somos livres pelo amor de Deus. Ele nos libertou para estarmos... Eu pensava assim também, Chuchuca. Mas aí o que aconteceu? Aí eu estudando, falei, caramba, eu nunca vi isso na Bíblia. Minha Bíblia está errada, eu nunca vi. Mas a gente vai chegar lá. Né? Porque aí o que aconteceu, na verdade, foi que a gente mudou de dono. Foi só isso. Aí eu vou te provar. Vamos lá. 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22. Cadê? Romanos. John. 1 Coríntios 7, 22. Posso ler? Pode. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Entendeu? Ele nos comprou por um alto preço, nós somos dele. Aí eu vou te fazer uma perguntinha. Se Cristo veio nos libertar da escravidão, por que a gente é chamado de escravo? Dá um nó, não dá? Na cabeça da gente. Dá. Pois é. Aí eu vou te falar que foi o que foi trabalhado hoje para mim. Pelo ato da compra, nós estamos na condição de escravos e de servos. Isso aconteceu, fato. Mas pelo nosso ato, por amor ao nosso Senhor, é que mantemos essa posição. A gente foi lá e furou a orelha. Entendeu? Amém. Encaixou. Entendeu? Como que o trem fez assim? E aí você tem que lembrar, Jesus não veio para anular a lei de Moisés. Ele veio para cumprir. E foi uma das formas que ele cumpriu. Né? Ele nos comprou para manifestar amor, para manifestar misericórdia. Aí a gente volta no que a gente estava discutindo. E por nos tratar como família e não como escravos, é que a gente, por amor a ele, a gente vai lá e fura a orelha. Nós somos Entendeu? dele. Nós somos dele. A Bíblia diz que a gente não recebe novo espírito de escravidão. Sabia disso? Aham. Vamos lá, Romanos 8,15. Vamos brincar de passear na Bíblia. Romanos 8, agora o óculos, né? Romanos 8,15. Qual versículo? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Tá encaixando aí, amor?
Tô entendendo seu raciocínio, querido. Tá entendendo? Captou minha mensagem? Captei. Pois é, então, legalmente, vamos voltar para o juridiquês. Legalmente, a gente é escravo. A gente é servo, a gente tem um senhor. E a gente fala que é servo. Você é servo de Deus? Sou. Você é servo de Cristo? Sabia Sou. que servo é escravo? Sabia. Pois é, nós somos escravos. Mas A nós gente somos não gosta dessa escravos. palavra porque a gente vincula com a escravidão, de bater, Mas chicotear, ele colocar falou no da aliança tronco. com ele. Né? Mas legalmente, nós somos escravos. Mas o que Deus espera é que a gente entre nesse local de escravidão, nessa posição, entendeu? Isso que ele espera, que a gente entre lá e que a gente entre lá por amor, não para. E ele não quer que a gente entre lá para nos manter escravos, não é isso. É porque ele Né? nos... E a gente tem que costurar de volta, porque aí a gente vai começar a pensar nessa questão de escravo, 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 e essa palavra é muito pesada, pesada. né? Então eu quero deixar isso bem claro que nessa escravidão que a gente está acostumado como homem, né? Essa maldade de história que a gente já cansou de estudar, né? O que Deus quer é nos conceder liberdade, e Ele nos deu essa liberdade. Amém. Você era escravo, ele foi lá, pagou o preço, você já cumpriu seus 7 anos, você vai ficar com ele porque você ama. Amém. E não é porque você é escravo que ele vai te tratar mal, pelo contrário. A pessoa optava ficar com aquela família porque ela era tratada como membro da família, porque ela se sentia incluída, porque era tratada com respeito, com amor, com dignidade. E é isso que Deus faz com a gente. Amém. É melhor ser tratado por um Deus, quando a gente erra, é melhor ser tratado por um Deus que nos ama desse jeito, ainda que seja uma punição severa, mas ainda é uma punição melhor do que ser tratado por qualquer outra coisa. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão de qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. Verdade. E o que Deus quer? Ele quer que a gente, voluntariamente, nossa vontade, a gente quis, a gente escolhe obedecer Ele por amor. Amém. A gente trabalha tudo, é o amor. A Deus é amor. Né? É, Aí Deus vamos lá, João amor. 14, 21. João 14, 21. João 14, 21. Lê pra gente, amor, que o meu achei. Mas pode ler. Peraí que eu tô chegando. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e manifestarei a ele. Na minha versão tá assim, bem parecido. A minha outra versão. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então a gente é muito simples. A gente optou por estar com Deus, estar com Jesus, por amor. E como que a gente ama? Como que a gente ama Jesus? Como que a gente declara que a gente ama Jesus? Não é falar assim, eu estou louvando. Não, não é assim que a gente demonstra que a gente ama Jesus. A gente demonstra que ama Jesus como? Aceitando os mandamentos e obedecendo aos Amém. mandamentos. Né? Daí a gente faz, aí a gente começa a prestar culto, começa a prestar louvor. A gente tem que obedecer a Deus. A gente tem que obedecer os mandamentos. Amém. Não tem como você falar assim, eu não amo e... Eu amo, desculpa, né? Não tem como falar assim, eu amo e eu não obedeço. É impossível, né? A gente escolheu amar a Deus, a gente escolheu estar nesse posto, vamos dizer assim, nessa posição de servos, não Por vou amor. falar escravo não, por amor. Né? A gente escolheu ser servos de Cristo por amor. A gente foi atraído pelo amor. A gente foi atraído ao Senhor por amor e por entender que tudo que o nosso Senhor nos fez, tudo que Deus faz por nós, tudo que Cristo fez por nós, como que a gente foi recebido, como que a gente foi acolhido como servos, né? Como que o amor de Cristo nos atraiu, é que a gente fez essa opção. Né? No obedecer a Cristo por amor torna tudo mais leve. Aí a gente vai lá naquela passagem de Cristo falando que o fardo dele é leve e suave, né? O fardo nessa questão é a gente fazer as coisas por medo. A gente não tem que fazer as coisas por medo. Eu não tenho que obedecer
a lei de Deus porque eu tenho medo. Não, eu tenho que obedecer a lei de Deus porque eu amo Deus. Eu tenho que obedecer a lei de Deus, a lei de Cristo, porque isso é importante para mim, porque eu quero fazer ele feliz. Né? E aí, a resposta do amor nessa questão torna tudo leve e suave. Por isso que Cristo torna o nosso fardo leve e suave. Porque a gente ama Aí e a a gente gente obedece. tocar de novo naquele assunto lá de Sofonias, nos versículos lá de Sofonias. Como que uma vida de aceitação, de sujeição ao Senhor é o que nos trará felicidade e nos trará paz. Né? Que é isso que fala lá, que a gente vai ter uma vida sujeita ao Senhor e que a gente vai viver sem aflições e a gente vai ter paz. Maranata, né? Vem Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. A pastora falou, na mão do Senhor há misericórdia. Amém, pastor. Amém. A Patrícia e o Wesley que estão comentando. Leiam João 15, versículo 7. Um dia o anjo me mandou ler e a partir para frente, minha vida mudou. Intimidade com Deus é o princípio. Amém, Wesley. João o quê? João 15, versículo 7. João 15, 7. Vamos ler aqui. Não. Mas, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Amém. É amor de Deus, é o amor de Deus. Ele cuida da gente. Deus está ali, ele não quer a gente como escravos dele para poder fazer um trabalho forçado. Não é. Ele quer a gente ali como servo dele, porque a gente tem essa vontade de estar perto, por amor, porque ele cuida, porque ele guarda, porque ele protege, porque ele cura. Né? Deus é tudo, Deus é maravilhoso. E aí a gente fala assim, poxa, vou escolher o que na minha vida? Vou escolher destruição, ódio, ou vou escolher amor? É uma escolha muito fácil e que as pessoas não percebem do que elas estão abrindo mão quando elas vão para o mundo, né? Elas estão no mundo, elas não percebem quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. É porque todo mundo é a vontade do ter imediato, né? Que o mundo oferece. É o prazer instantâneo, mas ninguém leva em consideração que esse prazer instantâneo ele causa um buraco gigantesco, que depois você tenta preencher esse buraco gigantesco com mais coisas e o buraco só vai aumentando, só vai aumentando e vai te consumindo. Tem tudo a ver também com aquele livro que eu estou ouvindo os áudios dele falando sobre a diferença entre o guerreiro e o soldado. Essas pessoas que vão para o mundo e bebem para esquecer e fazem as coisas e compram e comem tudo para esquecer as tribulações, elas são soldados que estão ali em alguma batalha, mas que elas não são da batalha. Tipo assim, elas não são treinadas para aquilo, elas não têm o engajamento que precisaria ter em uma batalha. Elas obedecem, elas mandam, né? Ela está simplesmente cumprindo um papelzinho. Ela está cumprindo um papelzinho de uma batalha. Eu estou falando como se fosse a nossa vida fosse uma batalha, né? Nós enfrentamos várias batalhas durante a vida. E os guerreiros, que são pessoas que Deus separa, que são pessoas posicionadas pelo Senhor, eles são pessoas que eles enfrentam as batalhas e eles aceitam a pressão da batalha para que haja uma mudança interior na vida dele. Eles não querem fugir da situação, eles não querem esquecer, eles querem aprender. Então, cada batalha é um novo aprendizado e cada batalha é um novo aprendizado para os guerreiros. Essa é a diferença do guerreiro e do soldado. E o soldado, ele enfrenta batalhas temporárias, tal, acabou aquela batalha ali, ele não é mais soldado, ele vai viver uma vida de outra forma. E os guerreiros não, eles são pessoas que são moldadas de acordo com o que o Senhor determina, de acordo com o que o Senhor precisa que ele haja, de como o Senhor quer moldar aquela pessoa. O guerreiro está preparado 24 horas para o que o der e vier, né? E o guerreiro soldado não. O soldado, ele simplesmente cumpre as 8 horas de trabalho dele, ele olha para o relógio e fala assim, já está no horário do meu almoço, sinto muito, tchau. O guerreiro, ele é guerreiro. O soldado, ele está soldado. Então, Vem a questão do comprometimento, inclusive, né? Eu sinto isso. E o Senhor quer guerreiras, né? Ele quer guerreiros. Nós somos guerreiros do Senhor, Ju. Nós somos guerreiros.
Amém. Amém. Vamos encerrando? Já está Bom, eu queria 8h45 já. recomendar a todo mundo que lesse, quem está assistindo a gente, para ler Sinfonias. É um livro curtinho, de 3 capítulos. Deus falou muito ao meu coração sobre a situação atual, falou muito ao meu coração. Eu espero que vocês possam ler também, que Deus trabalhe muito no coração de vocês e que vocês tenham, assim, aproveita o restinho da semana, tira um momento, se ainda não estão fazendo jejum, façam um jejum pela nação, para que o Senhor oriente os nossos governantes pelo fim dessa epidemia, dessa pandemia, né? Para que tudo isso passe rápido, da melhor forma possível, e que o Senhor, ele transforme o que ele precisa transformar na gente, que o avivamento, né, comece pela gente, que ele transforme de cada um que ele precisa transformar na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, que ele possa transformar o que ele precisa em mim, o que ele precisa no Anderson, em cada um de nós, e que tudo isso possa ser um grande aprendizado para que a gente saia guerreiros mais fortes para o Senhor, líderes valorosos para o Senhor, que ele possa nos mandar levar para outros lugares a palavra dele, as mensagens dele cheguem a pessoas que não chegariam se a gente não tivesse sido moldado por esse momento. Na eu falei que eu tinha a impressão que a gente estava sendo gerado e a gente está sendo gerado. Deus está gerando esses guerreiros nesse período. Ele está colocando as pessoas de joelho, as pessoas que ele tem planos para a vida dela, ele está colocando essas pessoas diante dele, para ele moldando, para ele cuidando, para ele estruturando, para ele curando feridas, para que a pessoa possa curar outras vidas também através do Espírito Santo. Amém. Então, tenha isso para sua vida, absorva o máximo que você conseguir de Deus nesse momento do Espírito Santo. Tire seu momento de orar, tire seu momento de buscar a palavra de Deus. Não deixa de buscar a palavra dele nesse momento importante. Não desanima, não desanima. Independente das notícias ruins, das coisas que vão chegando, confia que Deus tem um controle total e absoluto sobre todas as coisas e que Deus, ele realmente está fazendo uma limpa no povo dele, porque quando Sofonias deu essa mensagem, ele estava falando para o povo de Judá. Deus fez uma limpa no povo de Judá. Então, Deus está fazendo uma limpa no povo dele, que muitos vão desanimar, mas que não sejamos nós. Que nós permaneçamos firmes na fé, que a gente possa crescer na fé, crescer em intimidade com o Senhor, crescer diante do Senhor, para que a gente possa cumprir a missão que Deus tem pra gente nessa guerra. Amém, em nome de Jesus. Batalha. Que ninguém se desanime, que faça uma opção, realmente, é uma opção. Faça a opção, amar Deus, cumprir a vontade de Deus, respeitar os mandamentos dele, cumprir os mandamentos dele. Faça a opção de ser um guerreiro, não ser um soldado. Faça a diferença. Está na hora de nós cristãos fazermos diferença nesse mundo. Amém, amém. E a nossa oração e o nosso jejum faz muita diferença. Amém. Amém, Ju. Que Deus restaure nossas forças todos os dias, em nome de Jesus. Assim como Ele renova as nossas misericórdias, as misericórdias dele sobre as nossas vidas, que Ele renove nossas forças também a cada Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Pode orar? Sim, por favor. Pai querido, eu te agradeço por essa palavra, Senhor Deus. Obrigada, Amém, Pai, Deus. por Obrigado, o meu Senhor. coração e o coração de cada um que participou dessa live, Senhor, ainda que momentaneamente, Pai. Continua falando conosco, Senhor Deus, à noite, durante a semana, Senhor. Que a gente possa, Senhor Deus, ter disposição de te buscar, que o nosso coração tenha desejo de te buscar cada dia mais, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Que eu possa revelar a nós a tua vontade para a nossa vida, Senhor Deus, e que a gente possa andar nos teus caminhos, que a gente possa ser como esse servo que o Senhor descreveu em Sofonias, Senhor Deus, para que a gente agrade o seu coração, Pai, acima de todas as coisas, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, mesmo que online, virtualmente, Senhor, mas estamos aprendendo do Senhor, falando do Senhor e aprendendo mais sobre os seus propósitos para as nossas vidas, Pai. É verdade. Obrigada por esse momento, Senhor. Abençoa cada vida que passou por aqui, que nos acompanhou, que ouviu um pouco da mensagem. Em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar essa família, Senhor Deus, e suprir todas as necessidades delas, Pai querido. Em nome de Jesus, leva paz. Forja guerreiros, Pai, verdade. cada um aqui.
suprimento, Senhor Deus, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor, e fala com elas, Pai, através dos sonhos do Teu Espírito Santo, revela a elas, Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade para a vida delas, Pai querido. Amém, Eu te Deus. louvo e te agradeço, Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, muito obrigado mais uma vez, né? Tá aqui escutando a gente. A gente sabe que é muito mais gostoso a gente estar junto, estar confraternizando, acabando a palavra, a gente fazer aquele lanchinho. Mas a gente sabe também que é um momento que a gente está respeitando o isolamento de todos, né? Que estão se preservando. A gente espera que rapidamente acabe isso, que a gente possa voltar a reunir Amém. presencialmente mesmo. Jesus. Então, isso a gente vai fazendo aqui pela internet mesmo. É bom que pessoas podem participar com a gente, igual o Wesley. O Wesley está lá no Canadá, participou com a gente aqui hoje, né? Primo, vem sempre, toda quinta, 28 horas. Não sei Então, que daqui é 20. a gente vê que é uma bênção, né? A internet nesse ponto, que a gente consegue encontrar com mais pessoas que não poderiam estar aqui, né? Mas a gente espera que a gente volte até a liberdade que a gente tinha antes, né? Mas Deus também está cuidando, está tratando, e se a palavra de Sofonias está sendo cumprida, amém. 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 Né? Queria agradecer a cada um, gente, muito obrigado. Uma boa noite abençoada para cada um. Que Deus visite cada um essa noite, que o Espírito Santo dele esteja com vocês, Amém. guardando, preservando, guardando a família de vocês, levando boas notícias. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Um beijo, Deus abençoe vocês. Beijo. Até quinta que vem. Em nome de Jesus, a gente vai estar aqui. Deus abençoe. Saudade demais. Obrigado pela participação de todo mundo, da pastora, de todo mundo que passou por aqui. Um beijo. Deus abençoe muito. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.